queridas irmãs, é com muita alegria no coração que hoje celebramos, a festa de São José, a festa do padroeiro, do co-padroeiro desta comunidade que foi escolhida, pelo próprio pessoal daqui. Nós fizemos aí uma votação, ficou empatado, mas no final São José venceu, tá bom? E eu gosto muito de São João Paulo II, que era o seu concorrente, mas eu fiquei muito feliz que São José venceu. Porque São José é um grande homem. São José tem muito a nos ensinar, e de modo muito especial, no tempo em que vivemos, temos muito a aprender desse homem que foi escolhido por Deus, desse homem que disse sim ao projeto de Deus. São José era sobretudo um homem de fé. Ele acreditava em Deus. Isso é muito importante para a nossa vida. Nós, sem dúvida nenhuma, somos também pessoas de fé. Mas às vezes nós podemos cair na tentação de achar que, porque eu sou de fé, porque eu confio no Senhor, nada de errado vai dar na minha vida. Tudo vai dar certo, Deus vai me contar, nada de ruim vai acontecer. Vai ser tudo mil maravilhas. E quantas pessoas desistem, Quantas pessoas ficam com raiva de Deus, se revoltam contra Deus quando alguma coisa sai como não esperava, quando alguma coisa sai errado, como não sonhou, como não imaginou. Como as pessoas às vezes se revoltam com Deus, mesmo quando de repente algo que ela gostaria que fosse não acontecer. Deus, cadê Deus? Logo eu sirvo tanto ao Senhor. Uma vez eu conversava com uma pessoa, ela me dizia isso, ela fez uns exames e graças a Deus deu negativo lá, que era a pessoa que estava com câncer e tal, mas não era maligna, era benigna. Ela me falou isso comigo e falou assim: ai padre, que bom que não vai ser. Eu pensei que Deus ia me abandonar. Também, se Deus ia deixar acontecer isso comigo. Eu sirvo tanto ao Senhor, eu amo tanto ao Senhor. Eu olhei para a cara dela e falei: peraí, minha filha, graças a Deus que você não tem nada grave, mas se tivesse, é porque Deus não te ama? É porque Ele te abandonou? É porque Ele não quer teu bem? Não. São José é a grande prova dessa realidade, tá certo? São José disse no Evangelho que ele estava noivo da Virgem Maria. Ele tinha encontrado a mulher da vida dele, Ele estava apaixonado por aquela mulher. São José era um homem judeu. E o homem judeu, todo homem judeu, tem um grande sonho de casar, de ter sua família numerosa. Quantos mais filhos tivessem, melhor. Era um homem que tinha a sua profissão, tinha o seu trabalho. Era um homem que tinha a sua vida já estruturada, um homem de muita fé. Mas que, como todo homem, estruturou a sua vida. Já tinha os seus sonhos, já tinha já os seus projetos, já tinha já os seus planos para a sua vida. E tudo estava se encaixando. Que maravilha! Quando de repente, meus irmãos e minhas irmãs, imagina a situação, ele descobre que Maria está grávida, Gente, isso é uma tragédia para a vida daquele homem. Todos os seus projetos, todos os seus sonhos, de repente, caem por terra. E agora? A mulher que eu amo, que eu vou casar, como vai me dizer agora que está grávida? E ainda vem com uma história bem grande, absurda, que é do Espírito Santo, misericórdia. Não, isso é muito interessante, porque nós temos que olhar para a nossa vida. Imagina isso é com de nós, Imagina isso é com Francisco, de repente, noiva de Francisca, não era irmãos, apesar de ter o mesmo nome, apaixonado, casamento marcado. Ó, Francisco, eu estou grávida, Mas mulher, mas não é Deus, de quem? Do Espírito Santo, Dá um tapa na cara dela, vai falar, pra cima de voar, Tá doida? Não, mas imagina a nossa vida, se acontece um caso desse, é terrível. E José, veja bem, aquele homem, ele também não
Foi assim de imediato? Não. Disse a palavra de Deus que ele tirou um tempo para pensar. Imagina a dor daquele homem, né? Imagina a reflexão daquele homem no seu coração. Ele buscou a resposta em Deus, né? Senhor, por que está acontecendo isso? Por que essa história agora, né? E meus irmãos e minhas irmãs, como toda pessoa de fé, quando nós buscamos a resposta em Deus, quando nós não nos desesperamos diante dos planos frustrados, quando nós recolhemos o nosso coração e vamos perguntar ao Senhor, o Senhor nos responde, o Senhor nos dá a direção, o Senhor nos dá o caminho. E o Senhor apareceu a São José, e o Senhor disse: não tenha medo, a história que ela está contando é verdade, não é mentira. Ela está grávida do Espírito Santo, e o filho que vai descender dela vai ser chamado Filho do Altíssimo, porque ele será o Filho de Deus, né? Então, meus queridos, é muito bonito que José dizia, Bento 16, deixou de sonhar os seus sonhos para sonhar os sonhos de Deus. Senhor, não foi isso que eu planejei para a minha vida, não era isso que eu queria, não era isso que eu imaginava, mas se é isso que o Senhor quer, aqui está. Disse a palavra de Deus que José levantou e fez como o Senhor lhe havia pedido. Olha que maravilha a vida da pessoa de fé. É interessante que parece não, agora ele vai ser pai adotivo de Jesus, né? Marido da Virgem Maria, maravilha, agora vai tudo bem. Quando parece que está tudo bem, de repente, né? A casinha já estava arrumada, né? O quartinho do menino Jesus pronto, com as coisinhas de madeira, para quando ele pudesse nascer, tudo certinho, né? Aí daqui a pouco começa Herodes a perseguir o menino, né? Aí daqui a pouco tem José que sair lá, né? Da Galileia para de Nazaré, para se meter na Judéia, ir lá com Maria grávida, e ir para Belém para fazer o recenseamento, né? E chega lá e não tem lugar. Imagina, gente, que tribulação, né? Imagina que luta daquele homem. E quando a gente diz que ele tem que sair de um lugar para ir para o outro, né? Não é pegar o Uber na doblô daquela ali, né, Francisco, né? Boa, com 7 lugares, não. É pegar, botar a mulher em cima do jumento e ele andando, segurando. E não é nesse verão do Chapa 4, não, que é muito ameno, né? É no verão do deserto lá de Jerusalém, que o troço queima mesmo, né? Imagina, tudo certo, tudo arrumado, e aquele homem tem que pegar a mulher grávida, tem que sair, né? Aí chega lá, não tem lugar, ninguém abre a porta, tem que sair correndo. Olha que perrengue, gente. Tem que arrumar tudo, e arruma, o menino nasce, caramba, vamos voltar para casa agora, meu Deus do céu, vamos ter a vida em paz, né? Aí daqui a pouco Deus diz: olha, Herodes vai perseguir o menino para matar, vai para o Egito. Mais uma vez, os planos, os sonhos daquele homem são modificados pelos planos de Deus. E o que José faz? Pega a sua mãe, pega o menino, bota no jumento e vai para o Egito, para ficar lá até o Senhor mandar. Meus queridos, essa é a vida do homem e da mulher de fé. E isso São José nos ensina muito bem, né? A confiar no Senhor, a nos lançar na sua palavra, ainda que aconteçam coisas na nossa vida que a gente, caramba, Senhor, mas é assim que o Senhor quer, eu me lanço, porque eu sei que vai ter perrengue, eu sei que vai ter luta, eu sei que vai ter deserto, eu sei que vai ter dificuldade, mas se eu caminho na presença do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs, nenhum mal eu temerei, porque o Senhor está comigo, né? Meus irmãos e minhas irmãs, São José era um homem de fé, né? São José é a terceira pessoa, sem dúvida nenhuma, mais agraciada da face da terra, né? Porque, sem dúvida nenhuma, a primeira é Jesus. Jesus foi verdadeiramente homem, né? Ele é a fonte da graça. A segunda pessoa é a Virgem Maria, porque ela é a cheia de graça, né?
porque ela é toda graça, e sem dúvida nenhuma a terceira pessoa é São José, porque quanto mais nós bebemos da graça, da fonte da graça que é Jesus, quanto mais nós vivemos na companhia daquela que é cheia de graça, mais agraciados por Deus nós seremos. Mais santos nós seremos na nossa vida. E aí está a fonte da santidade. Agora imagina São José, que viveu 30 anos. 30 anos, né? Na presença daquele que é a fonte da graça. 30 anos na presença daquela que é a toda cheia de graça. Imagina que homem mais agraciado, meu Deus do céu. Imagina se ele tivesse se revoltado. Não quero isso não. Eu vou seguir o meu caminho, eu vou seguir meus planos. Olha o que esse homem ia perder na sua vida. Nós muitas vezes deixamos de viver tantas e tantas graças de Deus, porque nós muitas vezes não queremos sonhar os sonhos de Deus, só queremos sonhar os nossos sonhos. E Deus sabe muito mais o que é melhor para nós, né? Aquele homem foi muito agraciado. Imagina a vida de Nazaré. Imagina aquela família. Meu Deus do céu, né? Não tem explicação. Que homem agraciado. E ele foi agraciado porque ele correspondeu com a graça de Deus. O Senhor nos ensina, queridos, que nós seremos agraciados nessa vida se nós buscarmos corresponder à sua graça. Eu gostaria muito que São José fosse o padroeiro daqui, porque São José é muito poderoso, né? É muito poderoso e graças a Deus já estou sendo testemunha do poder de São José na história dessa comunidade, né? Tudo que graças a Deus está se realizando aqui, já tem dedo de São José, já tem mão de São José. E por que São José é tão poderoso? Meus irmãos e minhas irmãs, nós aqui nesta terra, nós antecipamos um pouco aquilo que nós vamos viver no céu. Aqui nessa terra, São José foi o chefe da família de Nazaré. Olha só, aquele homem, era ele que mandava na casa, porque ele que era o pai de família, ele que era o provedor. Nossa Senhora era obediente a São José. Jesus, até sair de casa, com certeza era obediente ao seu pai José. José falava: ô Jesus, vamos fazer esse negócio aqui. Ele ia fazer. Quando criança, crescendo, não faz isso, faz aquilo, vamos comigo. E Jesus obedecia, sem dúvida nenhuma. Queridos, se aqui na terra José teve essa graça, por que no céu também não vai ter? Muito mais ainda. Ele que vive na presença do seu Filho Jesus. Então, pode ter certeza, viu? Quando nós vivemos na companhia de São José, buscando viver os seus exemplos e buscando ter esse intercessor junto de nós, pode ter certeza, viu? Que São José, ele vai valer, né? Porque ele é muito poderoso diante de Deus, diante do céu, pela grande missão que ele teve aqui na terra. Poderia dizer muitas e muitas e muitas virtudes de São José, que não vai caber aqui, a gente vai ficar um bom tempo falando, tá bom, não é? Foi um grande homem, mas ele foi grande porque foi humilde. Esse homem não deu uma palavra na Sagrada Escritura. Esse homem não quis aparecer para nada. Esse homem deixou se conduzir pelos planos de Deus, né? Aí está, queridos, né? A fonte da grandeza do ser humano. Deixar que Jesus cresça. Deixar que a sua presença e o seu amor cresça na nossa vida. Que Ele nos ensine esse dom e essa graça, viu? Nós podemos muitas poucas coisas, né? Mas com a graça, com a presença do Senhor, sem dúvida nenhuma, nós seremos imbatíveis. Nesse final de semana, no quarto domingo da Quaresma, no domingo da alegria, nós celebramos, né, o Evangelho do cego.
de nascença. Aquele homem que foi iluminado pelo encontro com o Senhor Jesus, que enxergou. Aquele homem que saiu anunciando a graça que tinha recebido. São José, sem dúvida nenhuma, sem dizer nenhuma palavra, sem aparecer muito, até hoje é uma grande luz que ilumina a vida e pode iluminar a nossa vida. Que Ele também nos ensine, nos ajude e nos dê a graça de sermos luz. Já temos muitas trevas por aí. Muitas trevas, né? Oxalá eu e você não sejamos trevas, né? Oxalá eu e você sejamos luz. Que São José nos dê esse dom e São José nos dê essa graça. São José, rogai por nós.